para botar um ponto final. Que ponto final? Foi lá para fazer negócio, para implorar pelo dinheiro. E ainda estava se lançando candidato a presidente. Sabe-se lá se ele usou isso também em favor dele para conseguir essa Agora, grandinha. agora, agora vamos continuar ainda com o Flávio, porque ele reagiu, né, neste domingo à decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal. Engraçado que um dia desse a China, que tinha também suspendido as importações, achando que a nossa carne podia estar com problemas e tudo, suspendeu essa suspensão e disse: não, tudo ok, vamos voltar a comprar carne brasileira. Esse tipo de coisa acontece de vez em quando, seja para alimentar negociações. Olha, compro menos, não sei o quê, vou comprar mais, não sei o quê. Ou seja, por retaliação por alguma razão. Aí o Flávio, né, que é esse cidadão que vive só a repetir o que lhe sopra aos ouvidos, deu essa declaração, que é pelo visto, veja, a soberba dele também está num ponto incrível. Ele não tem nada para estar soberbo. Ele não tem nada. Ele tem para estar tipo um cãozinho assustado. Aí ele faz, pelo visto, mais um problema do Lula que eu vou ter que resolver no ano que Meu vem. Deus. Mas o Brasil e o agro voltarão a ser respeitados. Vê, frase feita, feita. E aí ninguém pergunta para ele, mas como é que você vai resolver? Porque o Brasil e o agro não são respeitados hoje? Vão ser respeitados só quando o senhor Não chegar são lá. respeitados. Se o senhor chegar lá, se o senhor chegar lá, não tem contraposição, entendeu? Ouve-se, registra-se. Ouve-se, registra-se. É assim. Mas ele Agora, soltou você de viu a todo história? jeito, hein, diga. Você viu a história? A gente aqui está falando do Flávio, agronegócio, ele Mas desesperado. tem mais coisa aqui do Flávio. Sim, é porque eu ia falar. Você viu que o Nunes Marques suspendeu a pesquisa Atlas Intel, que mostrava Vi. o Lula 7 pontos à frente? Isso aí tá uma Mas veja, o problema é o seguinte: a Atlas Intel fez uma coisa que deu margem para isso. Ela aplicou uma pesquisa, foi talvez a primeira pesquisa que saiu já registrando a queda do Flávio. E Ela estava certamente, como. 48-41. 48 para o Lula, 41 para o Sim, sim, Flávio. aí foi a primeira pesquisa que registrou a queda do Flávio depois desse escândalo todo do Banco Master. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela aproveitou uma pesquisa que ela já ia fazer, ou que ela decidiu fazer, pesquisa registrada, Tribunal Superior Eleitoral, não é pesquisa particular, não é uma pesquisa para consumo interno, pesquisa pública para ser divulgada. E ela aplicou o questionário. E aí, claro, tem ali a hora da pergunta: você vota em quem? Isso é uma pergunta espontânea se o entrevistado não tem o nome dos candidatos. Aí depois apresenta a lista dos candidatos. E se os candidatos forem esses, você vota em quem? E os caras responderam. Normalmente é pesquisa. Não tem nenhuma irregularidade nisso. Aí, terminado o questionário, com 40 e tantas perguntas a cada um dos entrevistados, ela resolveu testar, porque tinha acabado de acontecer, a história do áudio do Flávio Bolsonaro enviado ao Vorcaro pedindo dinheiro. Olha, vem cá, ouça isso aí. Você já conhecia isso? Ou o que você acha disso? E as pessoas responderam, mas esse áudio só foi apresentado aos entrevistados depois que eles já tinham respondido à pergunta sobre o Flávio, sobre os candidatos, enfim, quem é que você vai escolher para votar, ou hoje escolheria para votar, votaria em quem. O tribunal entendeu que isso, ter mostrado o áudio, mesmo depois da aplicação do questionário, poderia induzir ou ter induzido as pessoas a responderem a pesquisa, já levando em conta aquele episódio tão recente como era o do Flávio. Foi isso.
O próprio Nunes Marques diz, olha, isso pode ter induzido, mas sim, mas foi aplicado depois, o áudio foi mostrado depois Tá de todo eles mundo terem dizendo que é fraco. respondido. As pessoas que trabalham com os advogados que entendem disso, enfim, que trabalham com a questão da justiça eleitoral, com pesquisa, tá todo mundo dizendo que é um absurdo, que é Não, censura, tem aqui, eu nunca estou viu vendo isso. agora, não, sim, mas aí tudo se politiza num ano tão político como esse, né? Olha, mas não Então, é veja, a estranho, resposta, o olha, Nunes aqui, Marques, a gente justo tem, ele, mas vai não lá e vamos. dá um parecer em favor de um Sim, mas interesse do justo PL em ele. não deixar a Mas, gente ver mas os peraí, números. mas peraí. Mas primeiro, ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo, até aí nada. Ele é o relator do caso, porque foi sorteado para ser o relator Foi, do caso. pois é. Foi. Os outros Caiu. ministros ainda Sim. não Não é que ele votaram. puxou porque quis, mas caiu no bolsonarista que atendeu ao desejo do partido do Bolsonaro de não deixar a população ter acesso a esses dados. Pois, A- Ali pois aí quem é. mexe com isso diz, olha, tá fraco, os argumentos são fracos, deveria ter sido exposto, enfim. Haverá certamente juristas que dirão esses argumentos estão fortes, entendeu? Principalmente ano eleitoral, Estou tem opinião procurando, aí para não achei, tudo. mas vai Sempre tem. aparecer. Agora veja, a Atlas Intel soltou essa nota que eu estou vendo agora. Pesquisas de opinião realizadas posteriormente, quer dizer, após a pesquisa dela, Atlas Intel, por diferentes institutos, identificaram o mesmo padrão de impacto do episódio sobre as intenções de voto do candidato do Partido Liberal. Em alguns casos, apontando efeitos de magnitude ainda superior à observada pela Atlas Intel. Esse fato reforça que os resultados captados pela pesquisa refletiam uma dinâmica real da opinião pública naquele momento e não qualquer forma de contaminação metodológica. Essa é a resposta oficial da Atlas Intel, que não vai entrar numa briga com o Tribunal Superior Eleitoral, contestando decisões, primeiro porque ainda não é uma decisão definitiva. Os outros ministros do tribunal terão que votar. Certamente vão acompanhar o voto do relator, o ministro Nunes Marques. Mas esse argumento aí da Atlas Intel também é bastante razoável, porque ele disse, olha, estão dizendo aí que como eu mostrei o áudio depois da aplicação do questionário, não durante nem antes, depois, para não influenciar a opinião original do entrevistado. Vote em quem ou não vote em quem? Mas pesquisas posteriores à minha, Atlas Intel, mostram o Flávio Bolsonaro caindo do mesmo jeito que a gente mostrou. Então, ter mostrado o áudio em separado e depois do questionário não refletiu em nada, não contaminou em nada o resultado que a gente apresentou, confirmado por outros institutos que fizeram pesquisas mais ou menos na mesma época, que todos correram para tentar mostrar quais são os efeitos disso, na percepção das pessoas, do eleitor comum. Mas veja, a gente tem mais aqui uma coisa do Flávio, que é bom frisar. Cadê aqui? Ele soltou um vídeo, olha legal. Olha, para vídeo é bom. Ele para soltar vídeo é bom, porque como ele não sabe falar espontaneamente, não tem o que dizer, não tem conteúdo, como eu já repeti aqui não sei quantas vezes, não tem ideias próprias na cabeça, não sabe o que faria com esse país. Aliás, ele sabe. Se ele se elegesse, ele iria lá, bateria na porta do Trump e diria: estou aqui, ó, presidente, muito obrigado pela ajuda, me elegi. Agora vamos se entender. Como é que a gente faz as coisas? O que é que o senhor está pensando? A um pedaço da Amazônia, talvez, ou que pelo menos assim, as terras raras. É isso que ele vai fazer. Bater continência para o Trump, como o pai dele batia continência para a bandeira americana. Pois é. Americana. Bom, mas muito bem, mas como ele não sabe o que fazer, então ele pode ser bom pelo menos na produção de vídeo, né? Quer dizer, os que fazem essa produção para ele. Porque dispensa ele de falar, entendeu? Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá. Enche de vídeo, enche de vídeo. E aí ele aparece bem no vídeo, claro, produzido pela campanha dele. O vídeo do Flávio sobre o Pix é do papai,
Foi ele que criou o Pix. Guga, não venha por enquanto com comentário sobre isso, não, porque depois a gente vai mostrar o papai de novo, sem saber o que era o É um Pix. mico esse vídeo. Olha aqui a entrevista. Aqui é a entrevista do Flávio. Veja como na entrevista aí ele é mais fraco, né? Ele é bom ali, a turma dele é boa ali de produção de vídeos ali, o povo pulando, o Flavinho dançando. Mas, enfim, veja o que ele disse. O Pix é do Brasil e o Pix é do Bolsonaro. Ele foi criado em 2020, foi uma grande inovação, né, que o Banco Central já vinha trabalhando, mas o presidente Bolsonaro veio e foi uma forma que o governo encontrou, Cíntia, de colocar em prática aquele negócio de menos Brasília, mais Brasil. Inclusive para o pagamento de benefícios sociais, né, como foi com o Bolsa Família na época, que foi chamado de Auxílio Brasil. Como é que funcionava? Vinha do governo federal da União, o dinheiro ia para uma prefeitura e aí depois chegava no bolso do cidadão lá na ponta da linha. Então, com essa intermediação, acabava que muita gente só conseguia receber o Bolsa Família se tivesse um vereador, um prefeito intermediando, fazendo lista, um sindicato, uma associação. O que é errado. Sempre você tem intermediário, tem problemas ao longo do caminho. O Bolsonaro criou o Pix e o dinheiro foi direto de Brasília, direto para o bolso contribuinte. Foi assim com o Vale Gás, o Auxílio Gás. O Bolsonaro pega o dinheiro, bota na conta do brasileiro para ele comprar o gás aonde ele quiser. O que o Lula faz? Quebra essa linha direta e impõe um Vale Gás para que a pessoa que vai precisar do gás vai ter que viajar de ônibus, vai pegar um mototáxi, vai gastar dinheiro com mototáxi para comprar um gás mais caro num lugar que tem que ser credenciado pelo governo federal. É um governo que cria burocracia para dificultar a vida do brasileiro. Então o Pix não está sofrendo ameaça de nada, o Pix vai continuar sendo do Brasil, o Pix vai continuar sendo livre e, como o presidente Bolsonaro sempre falou, Pix sem taxa, de graça para o povo brasileiro. Veja como ele é um mentiroso, mas um mentiroso. Eu não digo um mentiroso profissional, porque um profissional mentiroso mente melhor. Pai dele. É. O pai dele é profissional. O pai é profissional, ele não. Ele é um mentiroso que treme. Sei lá, que se denuncia. Aí ele começa, olha, o Pix não corre perigo. Mentira, corre. Imagina. Corre. O Trump está lá no documento desse segundo tarifaço do Trump. 21 vezes o Pix é citado como uma ameaça aos negócios dos Estados Unidos. Ao dólar, 21 vezes. Ao dólar, enfim. Aos cartões de crédito americanos, a tudo. Enfim, 21 vezes o Pix é citado como uma coisa maligna para os Estados Unidos. Então, mentira do Flávio quando disse que o Pix não corre risco. Pode não correr risco de ser aqui dentro suspenso, lógico. O Pix não será suspenso e ficará servindo ao país como serve hoje. Mas os efeitos de uma retaliação americana em cima do Pix, ou das pressões americanas em cima do Pix, podem fazer mal ao Pix. Então, é mentira que o Pix está garantido. 2, é mentira que o Pix foi inventado no governo Bolsonaro. Vamos relembrar o Banco Central. O Banco Central, cujo condutor, ministro do Banco Central, tem autonomia. No governo anterior ao Bolsonaro, o de Michel Temer, começou a criar o Pix. E aí, quando chegou ali, no início do governo Bolsonaro, o Pix já estava criado, testado. Aí o Banco Central anunciou, não consultou o presidente da República sobre isso. Isso é a autonomia do Banco Central, era direito dele. E tinha começado a estudar a criação do Pix no governo Temer. Concluído esse estudo, não importa quem fosse o presidente, o Banco Central anunciaria. Aí o Banco Central anuncia a criação do Pix. Aí neste videozinho, que eu adoro passar e repassar, o senhor Flávio Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, é indagado por um cupincha, porque estava ali para perguntar coisas para poder ele levantar a bola do Jair Bolsonaro. Pergunta, e aí, presidente, parabéns, não sei o quê. Veja como é que eles responderam. Solta de novo. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população.
Tem uma, eu não vi, Obrigada, tem uma do Pedro. Darcy da semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem teste. Aí, André, eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana. Não tomei conhecimento. Vou conversar essa semana com o presidente do Banco Central. Ele estava pensando que era negócio de piloto, de aviação civil. De aviação civil, carteira. Não, presidente. Não, é um cartão para facilitar a vida dos brasileiros. Não tomei conhecimento.